Olá! Hoje é uma segunda-feira, hoje é dia 2 de dezembro. É de tarde, agora são quase 15 horas, né? Eu estou aqui num outro estúdio. Esse é o nosso bananal, né? Isso aqui é uma bananeira nanica. Ou seja, a bananeira não é tão alta, muito embora a terra aqui seja muito boa. Essa aqui já cresceu, está bem mais alta que eu. Mas é uma banana muito gostosa. E o nosso estudo aqui é a primeira lição do primeiro trimestre de 2020. Nós estamos em dezembro de 2019, né? O título da lição aqui é Da Leitura à Compreensão. É sobre o livro de Daniel, né? Aqui ele. E é um livro que eu gosto muito de ler. Daniel e Apocalipse são os meus preferidos, muito embora eu goste muito também de Mateus, né? Isaías também eu gosto muito. Bom, o restante da Bíblia também eu gosto toda a Bíblia, mas tem meus preferidos, né? Santíssimo e poderoso Deus, ensina-nos a respeito do grande profeta Daniel. Introdução hoje no assunto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Estudar sobre Daniel é algo fantástico, né? É algo impressionante. Temos muito a aprender. E de cara já avisando o seguinte: a maioria de nós adventistas tem dificuldade de entender as profecias, né? Pois então aproveite agora, estude bem a profecia de Daniel, capítulo 2, que forma a estrutura profética de todas as outras. Entendendo bem esta, vai entender todas, com mais facilidade, né? Estou vendo ali, bem aqui. É uma das nossas galinhas, né? Tá tomando banho ali. Essa galinha é extremamente mansa. Vocês querem ver? Vamos ver se... Às vezes ela não se deixa pegar, mas é muito raro. Vamos ver uma coisa. Vem cá. Fica. Nós temos aqui, nós moramos aqui quase que é um sítio, né? Aqui do lado tem mais. Tem umas coisas curiosas com esses bichinhos. Eu gosto muito de aves, minha esposa também. Essas outras três que vocês não estão vendo, ainda são mais novinhas. À tardinha elas entram na cozinha, tem que ser esse ritual. Elas querem assim. Então, ou eu ou a Dulce tem que sentar ali num sofá que tem lá, uma cadeira do papai que tem lá. Temos duas cadeiras do papai, uma da mamãe e outra do papai. Tem que sentar lá e elas vêm subindo pelo colo, sentam aqui no espaldar ou no ombro. Aí tem que ficar um pouquinho ali, daí a gente pode pegar elas e levar para o galinheiro que é logo aqui do lado. E tem que ser assim, ó, lá vem uma. Essa é uma delas. Mal acostumada, uma barbaridade. Bom, mas o nosso assunto aqui é Daniel, né? E a primeira lição aqui é muito fácil, mas tem algumas definições que a gente precisa saber, né? O verso diz assim, está em Atos, capítulo 8, versículo 30. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? O eunuco era um etíope, da rainha de Candace, servia ali as mulheres da rainha, por isso que era eunuco. Então não tinha problema. Mas ele era muito estudioso e também, volta e meia ele vinha para Jerusalém adorar no templo, fazer suas ofertas, seus sacrifícios, etc., né? E ele comprou o livro de Isaías, que era um rolo, né?
Por isso que a Bíblia se chama biblioteca ou Bíblia. Bíblia quer dizer biblioteca. Porque naqueles tempos antigos, um livro não era algo com tanto conteúdo como hoje. Daniel, hoje seria um folheto, né? Um folhetão, né? E ele vinha lendo, e estava lendo Isaías 53, né? Mais adiante que aparece o estudo, né? A parte de Isaías 53, versículo 8 e 9, se não me engano. E não estava entendendo ali que ele foi levado para ser morto, né? Sofreu, foi levado para ser morto. Tá, mas de quem está tratando aqui? Do próprio autor ou de outra pessoa? Aí Filipe explicou para ele: não, esse é Jesus Cristo, aquele que veio morrer por nós. Né? E ele já morreu. O que tu quer? E está agora no céu. E então o eunuco foi batizado. Mas preste bem atenção, porque em cima dessa história tem muita coisa que não se pode basear nessa história. O eunuco faz tempo que ele vinha estudando e que vinha adorando e conhecia bem todas as coisas, menos aqui essa parte de Jesus. Faltava Filipe explicar para ele essa parte. Daí o eunuco perguntou: mas e agora? Tem água aqui e tudo. Será que eu não posso ser batizado? E Filipe disse: se você crê em Jesus Cristo, você pode ser batizado. Ele foi batizado. Então isso aqui não quer dizer que é com base num estudo só você já pode sair batizando. Não é isso. Se a pessoa já conhece tudo e falta mais um conhecimento só, daí é outra história. Mas não é isso que aconteceu aqui. Né? Bom, no livro de Daniel, Cristo é o centro. Por exemplo, na profecia de Daniel 2, que é a profecia da estátua de Nabucodonosor, aquela que aparece a cabeça de ouro, né? Peito e braço de prata, né? Ventre de bronze, pernas de ferro, pés, ferro misturado com barro. E onde está Jesus Cristo nessa estátua? Ele não está na estátua. Ele está na pedra que vem vindo, atinge a estátua justamente nos pés, ou seja, no tempo em que os pés representavam a humanidade, a Europa e a humanidade, destrói toda a estátua e essa pedra se torna um reino eterno. Essa pedra é Jesus Cristo. Ele é eterno. Né? Ele é um rei eterno. Então Jesus aparece em todas as profecias, em todos os lugares. Por exemplo, se for pegar Daniel 1, onde aparece ali o estudo sobre a chegada de Daniel e seus companheiros à Babilônia, mal chegaram lá e já no primeiro dia do palácio lhes foi dito: vocês vão comer aqui daquilo que o rei vai comer. Vocês estão tendo um privilégio que vocês não fazem ideia. E Daniel deu uma olhada, ele já tomou a decisão na hora, que disso aqui eu não como. Mas deixamos isso para a lição número 2. Já foram desafiados, né? E Jesus esteve com eles nessa situação. Quem eram eles para dizer não como disso? Mas não tinha nem chance nem de pensar uma coisa dessa. Pois eles venceram. Deus esteve com eles. Em todos os capítulos de Daniel, Deus está lá, né? Mas a principal parte onde Deus está é a pedra, que se torna num reino definitivo, eterno.
o qual nós estamos esperando e estamos nos dias da vinda dessa pedra. Né? A pedra é símbolo aqui da segunda vinda de Cristo. Não é? Bom, assim ele está em outros lugares. Por exemplo, no capítulo 3, aparece Deus dentro da fornalha ardente, passeando com os 3 companheiros de Daniel. Muitos perguntam, mas onde é que estava Daniel? Que não esteve lá na fornalha? Olha, eu não sei onde estava, não tem. Mas certamente não estava ali. Em viagem, qualquer coisa. Nem todos os servos de Nabucodonosor estavam ali. Alguns estavam fora. Porém, você poderia perguntar, mas onde é que estavam os 3 companheiros de Daniel quando ele foi jogado na cova dos leões? Pelo visto já tinham morrido, porque Daniel ali já era também muito idoso. E assim vai. Deus estava com os 3 dentro da fornalha, Deus estava com Daniel na cova dos leões. E Deus estava em todos os lugares. Ele é o centro, mas principalmente ele é a segunda vinda. Né? E todo o livro de Daniel aponta para Cristo, para Deus, especialmente a segunda pessoa da Trindade. E o Apocalipse, que não é outra coisa senão a continuidade do livro de Daniel, é a mesma coisa. Não é? Com a estrutura do livro de Daniel. Aqui não se precisa ter tanto empenho para estudar, para entender, mas uma coisa que eu sempre entendi e que tenho na cabeça é o seguinte: temos Daniel 2, que é profético. Depois temos Daniel 7, que é a continuidade de Daniel 2. É profético. Temos Daniel 8 e 9, que é a continuidade de Daniel 7. Não é? Depois temos Daniel 10 a 12, que continua tudo de novo. Sendo que o capítulo 11 é pouco compreendido. Eu ainda estou estudando ele com base em um autor que eu entendi que entendeu bem esse capítulo e estou me aprofundando nele. Né? Então, a principal estrutura de Daniel são esses livros. Os outros são capítulos históricos. Né? O 1 é a chegada de Daniel e seus companheiros em Babilônia, o 2 ou 3 é a questão da fornalha, né? O 4 é o Nabucodonosor pastando, o 5º capítulo é Belsazar sendo ali declarado sua pena de morte para aquela noite mesmo, né? Foi pesado na balança. Não, aquela foi mundial, né? Você foi pesado na balança, você não pesa nada, você não vale nada, né? Bom, mas temos aqui também a estrutura que a lição apresenta, né? Que vocês estudem isso aqui na lição mesmo, é muito simples de entender, mas eu acho não muito importante. Bom, na Bíblia existem 2 tipos de profecias, as profecias clássicas e as profecias apocalípticas. Qual é a distinção entre uma e outra? As profecias clássicas, elas se cumprem dependendo do ser humano. Por exemplo, até aqui na lição aparece a profecia de Jonas. Vai em Nínive, né? E anuncia que se eles não se arrependerem, serão destruídos em 40 dias. Tudo será destruído. Então essa é uma profecia condicional, portanto não é apocalíptica. Se eles se arrependessem, não seriam destruídos, mas se não se arrependessem, seriam. Né? E assim tem muitas outras profecias, por exemplo, com relação ao Israel antigo. Né? Quantas vezes Deus profetizou por meio dos seus profetas, né, que eles se arrependessem para não serem destruídos. Bom, quantas vezes Deus evitou a destruição deles, até que enfim chegou a destruição por meio de Nabucodonosor. E ainda assim, por meio do profeta Jeremias, Deus tentou evitar essa destruição. Essas eram profecias, porém clássicas. Né? As profecias apocalípticas, elas se cumprem, independente da vontade do homem, independente se o homem colabora ou não colabora, se quer ou não quer, se trabalha contra, se trabalha a favor, se cumprem. Por exemplo, a profecia da segunda vinda de Cristo. Jesus vai voltar. Não interessa se eu quero ou não, se eu colaboro com isso ou não, se eu prego ou não prego, se eu aceito ou não aceito. Não interessa, ele vem. Né? O mal será destruído. Profecia apocalíptica vai ser destruído, independente da vontade de quem quer que seja. Né?
terremotos, doenças, pestes, guerras, rumores de guerra, essas coisas. Tudo isso vai acontecer independente da vontade nossa. Se nós dissermos assim, Senhor Deus, nós vamos nos converter, todo mundo, vamos dizer que o mundo inteiro se converta para Deus, os terremotos vão acontecer, pestes vão acontecer, guerras vão acontecer. Né? Bom, outra distinção que caracteriza bem a profecia apocalíptica é o simbolismo. O simbolismo das profecias apocalípticas são complexos. Algumas nem tanto. Por exemplo, a profecia de Daniel 2, que é o sonho de Nabucodonosor, não é tão complexa. É uma estátua que simboliza reinos e nações. Né? É uma pedra que simboliza Jesus Cristo. É bem fácil de entender. Porém, por exemplo, Daniel 7, 8, né, etc., ali aparecem animais complexos, animais que voam, animal terrível e espantoso, que é um dragão, que Daniel nem soube descrever, nem soube identificar, etc. Então, isso são profecias apocalípticas. Mas a principal distinção na profecia apocalíptica é a seguinte: ela se cumpre independente da vontade do ser humano. Já a clássica se cumpre se o ser humano dependendo da vontade do ser humano, né? Como nós já explicamos. Então vamos adiante aqui. Bom, tá, o calendário de Deus. Essa parte aqui é muito simples de entender, mas tem que saber, né? No calendário de Deus são duas coisas. Que cada dia em profecia apocalíptica significa um ano, né? Então, isso é assim que se interpreta, né? Nós temos aqui os versículos onde está escrito, eu pus também no meu comentário, mas, por exemplo, em Daniel, as 2.300 tardes e manhãs, não são 2.300 dias, são 2.300 anos. Os 1.260 dias, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou 42 meses, enfim, são 1.260 anos. E assim vai, não é? Interessante é que depois de 1854 não existe nenhuma profecia desse tipo. Portanto, ninguém tem condições de fazer o cálculo do dia e da hora da vinda de Cristo, porque não tem profecia. Outra coisa é como se interpretam as profecias. Então tem 4 vertentes. Tem o historicismo, né? O preterismo, o futurismo e o idealismo. Nós, adventistas do sétimo dia, usamos o historicismo. Ou seja, e que é o lógico, né? Que é o mais lógico, não, é o lógico. Historicismo quer dizer o seguinte: as profecias, elas anunciaram a história do futuro, né? Ou seja, anunciaram o que iria acontecer no futuro. Isso é o historicismo. O preterismo, ela interpreta o passado, né? Ou seja, as profecias de Apocalipse, por exemplo, se referem ao primeiro século da era cristã. E as profecias de Daniel começam lá no Egito, vocês vão para trás. Deus profetizou para trás. Isso é ilógico, né? O futurismo, essas profecias ainda estão pela frente, é só para o tempo do fim, tudo é para o tempo do fim, né? E o idealismo não estabelece no tempo nem nada, são princípios gerais, proféticos, éticos, que servem para a nossa orientação cristã. Bom, o idealismo até ele é bem útil, porém, sem o historicismo ele perde o valor da profecia. Para que serve a profecia se não dá para identificar em que dias nós estamos vivendo, se não dá para dizer que nós estamos muito próximos da vinda de Cristo, etc. São só bons princípios. Aí isso acaba não servindo para coisíssima nenhuma. Porque tem alguém fazendo barulho aqui atrás, né? Deixa. Esses bichinhos alegram a gente, eles ensinam coisas para a gente. Por exemplo, eu sou colérico. Essas aves, elas apareceram. A chefe delas, a que chocou eles,
Ela apareceu aqui, como tudo aparece aqui. Os cachorros aparecem aqui, estão sendo adotados, né? Os passarinhos que tem de monte aparecem tudo aqui, estão por aí. A galinha-chefe está ali sentada. Aparece aqui, é adotado. E daí ficam amigos da gente. Eles não têm pressa para nada. Eles não são precipitados como eu sou. Estão me ensinando a ter paciência, né? Não adianta, se você quer que ela venha daqui para lá ou entre no galinheiro, ela vem vindo. Depois que ela volta, etc. e tal, não tem pressa nunca. Estou aprendendo a ser mais calmo. É bom? Bom, por último aqui, a relevância, ou seja, a importância, o significado, etc., da profecia de Daniel para nós, para o nosso tempo, né? Em primeiro lugar, a principal relevância é que Deus é soberano, ou seja, Deus comanda a história. Ele está no controle e no comando, não só no controle e não só no comando. No controle, isso significa dizer que ele tem conhecimento de tudo, ele é onisciente, tem conhecimento de tudo. No comando quer dizer ele dirige, ele toma decisões, as coisas se cumprem. E parece que se cumprem por vontade humana, mas não é. Porque Deus age por meio de seres humanos, né? Por exemplo, quando foi ali na destruição de Jerusalém, que Deus vinha anunciando que isso ia acontecer, etc. Quem destruiu Jerusalém? Bom, aparentemente Deus nem estava lá, não fez nada, foi Nabucodonosor. Porém, Deus valeu-se de Nabucodonosor. Por exemplo, mais quando Deus profetizou lá por meio de Jeremias que em 70 anos o império babilônico deixaria de existir, etc. E que eles retornariam, apareceu Ciro, né? O agente divino, que tinha a ideia de que todos os que foram levados a Babilônia deveriam voltar. E os judeus voltaram e ainda ganharam dinheiro para voltar. Para reconstruir o templo, ganharam dinheiro para fazer sacrifícios e tudo. Foi Ciro foi agente divino. Deus estava comandando acima de tudo, né? Então Deus é soberano e por ser soberano dirige a história, né? E por fim, nós temos em Daniel um excelente exemplo, que nós vamos estudar melhor na lição número 2, né? Eu já estou estudando ela, Daniel na lição número 2. Vou deixar para lá, para a lição número 2, mas algumas coisinhas, antecipar já, né? Esse vídeo não ficar tão longo e o número 2 vou ter que controlar bem para não ficar muito longo, porque tem muita coisa importante. Por exemplo, a questão da alimentação de Daniel, né? Daniel não podia ter pedido aquilo ali e proposto 10 dias para ser avaliado, ele e seus companheiros, porque eles já vinham se alimentando daquela maneira, eles não estavam fazendo uma reforma da saúde ali, não, eles já vinham saudáveis, eles já eram fortes, como que agora em só 10 dias eles vão mudar tanto que seja perceptível? Isto só poderia acontecer por meio do poder milagroso de Deus, ou seja, eles teriam que ficar melhores acima do normal, acima do que é possível conseguir se alimentando corretamente. E, por outro lado, se Daniel não propusesse, Daniel podia ter proposto, olha, nos alimenta assim durante uns 3 anos, que daí você vai ver a diferença. Não, 3 anos, o chefe dos eunucos diz, não, isso é muito tempo, até lá o Nabucodonosor me mata. 10 dias dava para esconder, etc e tal lá. E no final dos 10 dias, eles eram visíveis e notoriamente superiores em força física, em ser saudáveis. Ou seja, eles se tornaram muito mais saudáveis do que normalmente se torna saudável alguém que se alimenta de modo saudável. Eles arriscaram confiando em Deus. E deu certo? Deus foi fiel com eles, foi fiel com quem confiou nele. Vamos estudar isso. Isso é um exemplo para nós. Daniel é um grande exemplo. Eu gosto muito desse profeta Daniel e dos seus companheiros, né? Santíssimo e poderoso Deus, por favor, esteja conosco nesse estudo do livro de Daniel, que nós possamos nos tornar, como diz aquele hino, faze como Daniel, né?
Que assim seja na vida de cada um de nós, para que, como eles, sejamos também nós vencedores. Em nome de Senhor Jesus Cristo é que pedimos. Amém. Tchau.